Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Coach Mara e hoje a gente vai falar um pouco sobre eletroquímica, certo? A gente vai falar um pouco de pilhas, tá ok? Lembrando, pessoal, a gente vai trazer aqui no nosso método do jeito mais prático, do jeito mais rápido, mas isso aqui também pede a sua ajuda em fazer exercícios e ter a curiosidade sempre de aprender mais. Lembrando, vou trazer aqui alguns conceitos, a gente vai fazer aquelas atividadezinhas do final, geralmente aquelas duas, tá ok? E aí você vai entender o conceito. Então você precisa correr atrás, fazer essas atividades. E eu também vou trazer algumas resoluções de atividades aqui durante essa playlist, tá ok? Não se preocupe que a gente se preocupe, na verdade, com essas atividades. E aí, quando a gente lançar aqui, você já vem, já dá uma olhada, já confere se você está entendendo perfeitamente, tá? Vamos lá. Eletroquímica é a parte da química que estuda as reações que produzem eletricidade, pessoal, certo? Como vocês podem observar. A gente está estudando a pilha, e a pilha é qualquer dispositivo no qual uma reação de oxirredução espontânea produz corrente elétrica. Pessoal, espontânea, eu vou bater o martelo, eu vou bater o martelo não, a tecla em cima disso aqui, porque se é espontânea a gente tem um DDP maior que zero. Já estou dando um spoiler do que a gente vai falar lá no finalzinho do vídeo, tá ok? Sobre a DDP. Vocês precisam entender isso, processo espontâneo de oxirredução, que eu vou falar agora de oxidação e redução com você, tá ok? Pessoal, a gente vai ter pilhas, é um processo onde alguém perde e alguém ganha espontaneamente, certo? Por isso que a gente chama de pilha, e esse processo de perder eu vou chamar ele de oxidação, certo? Que é o processo de perder elétrons na reação. E o processo de receber elétrons eu chamo de redução. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Perdeu elétrons, oxidação. Redução, recebeu elétrons, tá bom? A gente também tem agente redutor, a questão do NOx, que já já vou dar uma tabelinha para você, vai ficar bem claro, tá bom? Mas vamos por partes. Vamos explicar o que seria oxidar, o que seria perder elétrons. Pessoal, de maneira bem simples, bem tranquila, tá? Oxidar é perder elétrons, como eu acabei de falar. E aqui a gente pode observar o quê? O zinco com neutro, certo? Carga zero, ou seja, forma sólida, que eu estou falando do metal zinco. Quando ele se oxida, ele vai virar, quando ele se oxidar, ele vai virar íons. Pessoal, carga mais 2, não é carga zero, virou íons de zinco, certo? E aqui você pode observar que ele liberou 2 elétrons, ou seja, ele se oxidou, perdeu 2 elétrons, tá bom? Reduzir, o que seria reduzir? Reduzir seria ganhar elétrons, reduzir, sair daquela forma de ânion, se reduzir novamente ao metal, certo? E aqui é totalmente o contrário, só que com elementos novos, porque aqui a gente tem o cobre, tá? A gente tem íons de cobre carregado com NOx mais 2, que é um cátion, né? Como a gente aprende lá na química básica. E aí, carregado com 2 elétrons, ele vai virar um neutro de carga zero, vai virar o cobre. Só que não o cobre íon, vai virar o cobre metal. E eu sempre vou bater nessa tecla, pessoal. Quem vai oxidar é o metal. Quem vai reduzir é o íon. Ah, Coach Mara, não sei o que aqui. Quem se reduziu foi o cobre com NOx zero. Não, quem se reduziu aqui foi o íon cobre, certo? Do mesmo jeito que o metal zinco aqui em cima, ele se oxidou, e não os íons de zinco, certo? Isso parece bobo, mas é uma questão muito importante e você precisa colocar dentro da sua mente. Logo, quem vai fazer essa oxidação, eu vou chamar de agente redutor, porque pensa comigo, pessoal, se ele está se oxidando, alguém está reduzindo. Então, por isso, agente redutor. Então, por causa dessa oxidação, alguém vai se reduzir. Do mesmo jeito que se tem alguém se reduzindo, tem alguém se oxidando. Então, por isso que eu chamo quem se reduz de agente oxidante. Calma, que vai dar certo, não precisa ter muita confusão, que a gente vai fazer uns exercícios lá, vai ficar muito simples, tem uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, aqui a gente tem os potenciais de oxidação, que é essa tabelazinha aqui. Para a esquerda a gente tem os materiais que tendem a se oxidar mais facilmente, e para a direita os metais que oxidam com dificuldade. E a gente pode observar que o último da direita é o ouro, porque, pessoal, dificilmente, eu nunca vi um ouro se oxidar.
vulgarmente que o pessoal fala que fica preto, né? Que ele vai ficando preto. A gente observa muito isso em bijuterias, né? Que é aquele ouro fuleiro que você vai lá, compra, que é aquela questão do folheado a ouro. Certo, pessoal? Então aqui a gente pode observar que o ouro, nessa tabela aqui, é o que tem maior dificuldade de oxidação. Não entendi. Calma que eu vou explicar aqui agora. Pessoal, por exemplo, eu vou pegar um prego de ferro e vou mergulhar ele numa solução de sulfato de cobre. Pessoal, pensa comigo. O ferro, prego, ferro, metal, certo? Sulfato de cobre carregado. Olha aqui, pessoal. Você concorda comigo que isso aqui são íons de cobre, certo? O que vai acontecer? O ferro vai perder elétrons para a solução Cu2+. Por quê? Vamos olhar aqui na tabela, pessoal. Onde é que está o ferro? Olha o ferro aqui, ó. Vou marcar aqui com o meu marca-texto. O ferro está aqui. Cadê o cobre? Cadê o cobre? E o cobre está aqui. Pessoal, se para a direita são os metais que têm mais dificuldade de perder, quem está na direita, quem está mais para a esquerda que tem mais facilidade de perder elétrons, né? No caso. Então aqui a gente já pode observar que o ferro, como ele está para a esquerda, ele vai ter essa facilidade de perder elétrons, tá ok? Vou repetir aqui, que acho até eu me confundi. Vamos lá, vamos recapitular. O ferro ele está mais para a esquerda do que o cobre, ou seja, o ferro ele tem mais tendência, essa é a palavra, mais tendência de perder elétrons. E por isso, o que vai acontecer? O ferro vai se oxidar para o cobre, tá ok? Porque ele tem essa capacidade de perder elétrons. Então, o que vai acontecer? O ferro, pessoal, o prego é o quê? O metal, o ferro mesmo, metal, em formato de metal, vai se oxidar para o cobre. Esse cobre, o que a gente aprende? Se o ferro vai se oxidar, esse ferro vai virar íons de ferro. E esse cobre que é íons, ele vai virar o quê? Vai virar o cobre, o metal, certo? Com NOx zero. É basicamente isso que vai acontecer. Ah, e se for o contrário? Se for o contrário, pessoal, não vai funcionar. Vai ser não espontâneo. Por quê? Quando eu digo o contrário é o seguinte, eu vou colocar um metal de cobre numa solução de sulfato de ferro, perdão. O que vai acontecer? O ferro, ele tem a capacidade de perder elétrons mais facilmente. Só que ele está na solução, pessoal. Ele já está na solução. Ou seja, ele já está em formato de íons. E aí, não vai acontecer o quê? Desse cobre perder elétrons para o ferro. Porque o certo seria o contrário. O ferro perder elétrons para o cobre. Tá ok? Então, quando acontece isso, o que vai acontecer? A gente vai ter um resultado não espontâneo. Tá ok? Eu preciso que vocês percebam isso aqui olhando essa tabela, tá? Cobre mais para a direita, ou seja, mais dificuldade de perder. Se ele tem mais dificuldade de perder e eu coloco um metal, lembra que eu falei, pessoal, quem se oxida é sempre o metal e não íon. Metal se oxida. Então, se o metal aqui é o cobre e ele tem mais dificuldade de oxidar, ele não vai oxidar, certo? Não espontaneamente, tá ok? Que é o tópico de outra aula, mas aqui a gente está falando de pilhas, certo? Eu preciso que vocês compreendam isso, tá? Terminando essa parte aqui, eu coloquei alguns resuminhos aqui. DDP maior que zero é o processo espontâneo, foi o que eu falei. Oxidar, quem se oxida é sempre o metal, que eu chamo de agente redutor, falei lá no início também. E quem sempre se reduz são os íons, que eu chamo de agente oxidante. Tá aqui a tabelinha, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá, ó. Processo aqui do elétrons. A oxidação perde elétrons, redução ganha elétrons. Ficou show? Tranquilo. Função, agente redutor, é quem faz a oxidação, porque a partir da oxidação eu vou ter a redução de outro elemento, certo? E aí na redução a gente chama de agente oxidante, porque por conta da oxidação, para ocorrer a redução, alguém vai ter que se oxidar, certo? De novo, vou repetir. Para ocorrer a oxidação, precisa alguém se reduzir, certo? E para ocorrer a redução, alguém precisa estar se oxidando para ocorrer. Pessoal, é um processo que cíclico, certo? De equilíbrio. Vamos continuar, porque aqui agora vai ficar bem mais claro para vocês com a pilha de Daniel, certo? Eu vou explicar aqui para vocês, a partir dessa pilha que esse cara criou, como é que funciona, certo? Vamos lá, pessoal.
eu vou ligar isso aqui. Eu liguei aqui dois eletrodos, certo? E aí, aqui é o lado negativo e aqui é o lado positivo, certo? Você sabe que os elétrons sempre vão do lado negativo para o lado positivo, pessoal. Sempre. Sempre vai ser assim, ok? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Pessoal, vamos lá. Se os elétrons estão indo do zinco para o cobre, pensa que o que está acontecendo? O zinco ele está se oxidando, pessoal. O que está acontecendo? O zinco ele está perdendo a parte, a placa dele, essa placa aqui dele vai diminuir, porque ele vai se oxidar e vai passar para cá. Se esse zinco, pessoal, esse zinco, a placa de zinco, o zinco 0, o metal zinco, se ele está se oxidando, se numa solução eu tenho zinco mais 2, o que está acontecendo, pessoal? É isso aqui que está acontecendo, pessoal. Esse zinco sólido virando esse zinco carregado com NOx mais 2. Isso aqui é um processo de oxidação, pessoal. Tá, vamos para o outro lado. Pessoal, o que vai acontecer do outro lado? Tá? Se eu estou colocando cargas, se está vindo elétrons, está vindo cargas negativas, certo? E lembra que eu falei, se aqui está oxidando, aqui está reduzindo. Só que, como assim? Porque aqui o Cu ele também é 0, certo? Aqui é o cobre metal. Mas o que está acontecendo, pessoal? É isso aqui, ó. Se você observar, quem se reduz, pessoal? De novo, quem se reduz são os íons. Então, o que vai acontecer? Esses íons vão ser atraídos e eles vão vir para essa placa, pessoal. Eles vão ficar aqui, ó, nessa placa. Então, eles vão passar de íons para metal. Eles vão virar o metal cobre, certo? Então, o que está acontecendo aqui? É aquele processo que eu falei lá em cima. Oxidação e redução. Então, pensa comigo aqui, ó. Aqui a gente tem o lado negativo, tá ok? Que eu chamo de ânodo. Lado positivo, cátodo, tá ok? O zinco está se oxidando, está perdendo elétrons e está virando o que, pessoal? Íons de zinco, certo? Os elétrons vão para o outro lado. Aí o que vai acontecer? Ele vai reduzir esse íons de cobre que eu tenho aqui, que vão ficar grudados nessa placa de cobre. Até porque ela já é o Cu0, que seria o Cu sólido. Aí você me fala, e essa ponte aqui? Essa ponte, pessoal, ela é muito importante, que eu chamo ela de ponte salina, certo? Ela é muito importante aqui para o nosso estudo dessa ponte salina. Pessoal, a função dela é equilibrar as cargas, significa fechar o circuito. Geralmente salina porque ela tem um sal, vou colocar um sal aqui, certo? Eu vou colocar NO3, tá bom? Vou usar esse sal de exemplo. O NO3 ele tem carga negativa e o Na tem carga positiva, certo? O que vai acontecer? Ele vai equilibrar esse circuito, certo? Porque, pessoal, pensa aqui, ó. Se aqui... outra coisa também que eu vou falar aqui para vocês que eu já lembrei. A questão da solução, tá? Se essa solução ela tá perdendo elétrons, essa aqui do zinco, o que ela está ficando? Ela está ficando rica em elementos positivos, em cargas positivas, certo? Nesse caso, o que está acontecendo? Com os íons de cobre indo para a placa, ele está perdendo cargas positivas, ou seja, ele está ficando pobre, certo, pessoal? Ele está ficando pobre em cargas positivas, ok? Ficou parecendo um 4, mas é um maisinho. Porque pensa aqui, pessoal, o cobre 2+, que é essa carga positiva, tá virando o sólido, tá indo para cá. Então ele tá ficando com cargas positivas, ele tá ficando pobre em cargas positivas, tá bom? A ponte salina, ela vai, resumidamente, ela vai equilibrar as cargas e vai fechar o circuito, certo? Como aqui tá pobre em cargas positivas, o ideal, como aqui a gente tem um sal, que eu dou o exemplo do Na+, e o NO3-, ele vai enviar essas cargas para onde precisa. O lado que está pobre em cargas positivas, ele vai mandar cargas positivas. E o lado que está rico em cargas negativas, ele vai mandar as cargas negativas. É para
equilibrar o sistema, tá bom? Lembrando que essa ponte salina ela pode aparecer também como uma parede porosa, tá? Ela pode aparecer assim ou então com uma paredezinha, uns traçozinhos e dois recipientes um do lado do outro, tá ok? Continuando, vamos continuar aqui. E para a gente terminar a linha de raciocínio aqui, pessoal, como eu falei, para a gente finalizar essa parte aqui, para equilibrar o sistema, pessoal, vamos pensar aqui. Se aqui ficou rico em cargas positivas, o que vai acontecer? O NO3 que tem cargas negativas vai vir para cá, pessoal, para poder equilibrar o sistema, porque ele é carga negativa. Logo aqui que ficou pobre em cargas positivas, o Na+ vai vir para cá, para assim poder equilibrar o sistema. Pessoal, uma pilha não funciona sem uma ponte salina, certo? Com a pilha de Daniell, eu consigo explicar para você como é que funciona a pilha, tá bom? E também tem como a gente escrever as reações que a gente vai escrever aqui agora, tá bom? Mas antes disso, eu preciso que você entenda essa tabelinha aqui. Pessoal, decora essa tabelinha, tá ok? Perder elétrons, redução, ganha elétrons. Oxidação, agente redutor, redução, agente oxidante. Aumento do NOx, oxidação, redução do NOx na redução. Vou explicar a questão do NOx, né? Que eu não expliquei. Muito bem lembrado, tá? Na oxidação, a gente tem um aumento de NOx. Pessoal, é muito simples de observar. O NOx era 0, aqui o NOx é mais 2. Aumentou o NOx, oxidação. Redução, NOx era 2, agora é 0. Reduziu o NOx, redução. Só isso que ficou faltando eu falar. Já falei aqui agora para você. Nos elétrodos é complicado. Eletrodos. Aqui o negativo a gente chama de ânodo e a redução ocorre no cátodo. Oxidação ocorre no ânodo, redução ocorre no cátodo. A solução de oxidação fica rica em íons positivos e a redução fica a solução de redução fica pobre em íons positivos. Para equilibrar, temos a ponte salina, certo? Preciso que vocês compreendam isso. Pessoal, vamos escrever essa equação para a gente ver como é que fica. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês, a gente vai escrever primeiro as semi-reações para depois escrever a reação, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, lembra que eu falei para você que o zinco está se reduzindo? Então vamos pensar aqui, como eu falei, ó, o Zn0, tá? A placa de zinco, ele está se oxidando. Se ele está se oxidando, ele vai virar os íons de zinco, tá? Que é Zn mais 2 mais 2 elétrons, certo? E aí, e o cobre? Como é que a gente faz com o cobre? O cobre, lembra? Os íons, pessoal, vou falar isso de novo. Quem se reduz? Os íons de cobre estão se reduzindo. Então vai ocorrer o seguinte, os íons de cobre, que é Cu mais 2, certo? Tá aparecendo um 4. O Cu mais 2 mais os 2 elétrons, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai se reduzir. Se ele vai se reduzir, volta a ser o metal Cu com NOx 0. Pessoal, essa primeira é uma semi-reação, essa segunda é uma semi-reação. Vamos fazer a equação global? Vamos lá, pessoal, presta atenção comigo. Eu tenho 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. O que vai acontecer, pessoal? Eu corto e a partir disso eu escrevo a equação global. Então vamos escrever, vai ficar o seguinte, vai ficar Zn0, tá? Não vou escrever 0, vou colocar só o Zn que eu acredito que você já compreendeu que é sólido de carga zero. De carga zero é complicado, de carga zero, tá? Então vai ficar o seguinte, vai ficar, sempre escreve o sólido primeiro, tá? O zinco mais os íons de cobre, tá ok? Mais os íons de cobre. Isso aqui vai ser igual, a seta é como se fosse o igual, né? Então vai ser igual ao quê? Ao íons de zinco mais o cobre. Pessoal, olha como é simples de entender. Eu tenho o zinco metal virando o zinco íon, que é o que acontece aqui. E eu tenho o cobre íon virando o cobre metal. Simples. Olha como isso aqui, olha como uma equação simples dessa resume todo esse processo que eu mostrei aqui para você, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão da equação global, tá ok? Agora, pessoal, a gente vai entrar em outro método que eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente fazer sobre
DDP, certo? Do cálculo de DDP. Lembrando, para uma pilha funcionar, a sua DDP tem que ser maior que 0, senão não é um processo espontâneo, certo? Eu vou escolher aqui, deixa eu ver aqui, vamos fazer uma pilha eu vou marcar aqui para a gente escolher, de prata e de ferro, certo? Vou escolher essas duas porque eu quero. Aqui, como você pode observar, a gente tem esse Ezinho, pessoal, é de energia, certo? E aqui é de potencial, perdão, que é a mesma coisa de DDP. Só que aqui tem esse RED, que significa que o potencial de redução. Eu só tenho de redução, eu não tenho de oxidação? Calma, que já já você vai entender o porquê disso, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos olhar aqui. Opa, risquei sem querer. Vamos dar uma olhada aqui na prata e no ferro. Pessoal, vamos olhar para o valor aqui do potencial dos dois. Vou até marcar para ficar mais fácil. Que tem o maior potencial de redução? É a prata, mais 0,8. Ou seja, maior potencial de redução é aquele que vai se reduzir. Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu vou escrever. Lembra, para a gente fazer uma pilha tem que ter sempre, pessoal, sempre, um oxidando e um reduzindo. Como eu quero fazer de prata e de ferro, a gente tem que fazer essa associação também. Aqui como a gente está usando o potencial de redução, como a questão me diz, eu vou ter que usar o que tem maior, certo? Então, o que tem maior é a prata. Então, eu vou escrever aqui, tá? Ag mais um elétron, tá? Isso aqui formando o Ag metal, ou seja, um processo de redução, tá? Aí você me fala, tá, Coutimara, mas o ferro também está me dando de um potencial aqui de redução, ele está se reduzindo, o que eu faço? Pessoal, não se agonie, vamos inverter. O que você acha disso? Vamos fazer o contrário, vamos fazer o seguinte, ó. Fe, sólido, virando o quê? Fala aqui pra mim. Canta, vamos lá. Virando íons. Íons de ferro, tá? Mais 2, liberando 2 elétrons, certo? Ah, e o potencial? Você vai fazer o seguinte, você vai o quê? Inverter. Você vai simplesmente só inverter ele. Então vai ficar mais 0,44, certo? Vamos agora, presta atenção, nós escrevemos duas semi-reações. Vamos escrever a equação geral. Um elétron, 2 elétrons, uai, a conta não bate? Vamos fazer simples. Vamos multiplicar por 2 tudo isso aqui? Certo? Vamos multiplicar por 2, que aí vai dar certinho. Porque pensa, pessoal, se eu tenho 2 elétrons aqui, eu tenho um elétron em cima, 2 vezes 1 é 2. Então, o que a gente faz? Coloca tudo 2. Então, fica 2Ag mais 2 elétrons, que vai dar origem a 2 Ag sólidos. 2 Ag que eu falo é prata, tá, pessoal? 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. O que vai acontecer? A gente corta aqui e corta aqui. Pronto, agora a gente já consegue escrever a equação global. Então vamos lá, você aprendeu, né, comigo aqui que sempre escreve primeiramente o sólido, então fica 2Ag mais, certo? Não, perdão. O sólido aqui não é o Ag, né? Porque a gente tem carga mais ali, é o ferro. Então vai ficar o quê? Vai ficar ferro mais 2Ag mais, certo? 2Ag mais. Isso aqui sendo igual ao quê? A 2Ag sólido mais ferro mais 2. Pessoal, simples e fácil. Vamos ver se bate, vamos pensar. Não, eu tô confuso, eu não sei o que, dor de barriga. Calma, vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Lembra que eu falei pra você, maior potencial de redução é o que vai se reduzir. Ó, eu tenho íons de prata, né? Ó, olha aqui, pessoal, ó, íons, pelo amor de Deus. Íons, ele vai se reduzir. Quem é que vai se reduzir? É o íon prata ou é o metal prata? É o íon prata. De novo, acho que é a 10ª vez. O íon prata vai se reduzir. Então, o íon prata, ele vai virar prata metal, certo? Processo de redução. O ferro nós invertemos,
Ou seja, agora vai virar um processo de oxidação. Eu tinha um ferro sólido, agora eu tenho íons de ferro. Perfeitamente bate a nossa equação. Não precisa se preocupar que bateu. E agora chegamos no que eu queria, na DDP. Para mim calcular essa DDP, pessoal, tá? Como que eu faço para calcular ela? O potencial de oxidação somado com o potencial de redução. Simples e fácil. Ou seja, potencial de redução 0,8. Aqui não é menos porque eu inverti, certo? Eu não vou usar o potencial de redução aqui no ferro, pessoal. Eu vou usar o potencial de oxidação, que é o inverso. Ou seja, não é menos 0,44, é mais 0,44, tá? Isso aqui vai dar, vamos fazer aqui, ó, matemática básica, hein? Rapaz, já pensou se eu erro? Pode acontecer, né? Todo mundo erra, tá? Aí, ó, falei? Aqui é um 4. Então fica o quê? 1,24 volts. Essa é a DDP dessa pilha, pessoal. Pessoal, DDP, vamos fazer as ponderações finais aqui. Não tem segredo, pessoal, DDP. Você vai somar a energia, o potencial de oxidação com o de redução. Se a questão foi sacana e te deu só o de redução, não complica a tua vida. Só inverte, entendeu? Se precisar multiplicar, multiplica, certo? Vai dar certo e confia em você que vai dar certo. Pra gente terminar, agora eu quero ver se você entendeu mesmo, entendeu? Se você querer se desafiar, pausa o vídeo agora e tenta fazer essa questão. Eu vou fazer ela aqui, rapidinho aqui com você, tá? Ele quer saber o DDP da pilha, tá ok? O DDP da pilha eu vou tentar fazer aqui de uma maneira mais rápida aqui, para ver se você pegou, tá ok? Pessoal, DDP da pilha, aqui, olha o que a questão me fala. EO, ou seja, potencial de oxidação. Os dois, você aprendeu que é só o quê? Inverter. Mas calma, vamos devagar para você também não se perder. Antes de inverter, você vai manter um, certo? Que é o maior número. Nesse caso, qual é o que tem o maior potencial de oxidação? É a reação do cobre, certo? O cobre, o potencial de oxidação aqui é do cobre. Tá, ok? Então aqui a gente já vem, ó, e marca aqui. Certo, pessoal? Então já vamos entender já essa parte. E a questão também, ainda pode vir para te complicar também como essa aqui, porque ela coloca um potencial de oxidação e me mostra uma equação que não é de oxidação. Aqui, se você observar, se você compreendeu, nós temos íons de cobre virando um cobre metal, um cobre sólido, ou seja, é uma de redução. Só que nesse caso, como ele quer saber a DDP, eu nem olhei para a reação, certo? Vamos ganhar tempo, mas eu só comentei também para você não achar estranho, tá ok? Pessoal, então a gente sabe que o mais 0,34 ele está mantido, certo? Como potencial de oxidação. Agora, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar do potencial de redução. Se eu preciso do potencial de redução para calcular a DDP dessa pilha, é só eu inverter, pessoal. É só eu inverter essa aqui. Ou seja, vamos manter a primeira 0,34, tá ok? Tá travadinha aqui. Se era menos, vai ficar mais. Então, só vamos somar tudo, né? Lembra lá? DDP é igual a potencial de oxidação mais potencial de redução. 0,34 mais 0,25. Isso aqui vai ficar 9 e 5. 0,25 volts é a nossa DDP. Pessoal, lembrando, como eu falei, aqui nós temos equações, certo? Que estão em redução e a gente tem um potencial em oxidação. Ela é propositalmente feita para lhe confundir, tá? Por que eu não mexi nelas? Porque ele só quer saber a DDP, ele só quer saber a energia, o potencial, certo? Foi uma maneira de ganhar tempo e também de não confundir muito vocês, tá? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, eu trouxe os conceitos básicos, essa aqui a gente termina pilhas. Vou trazer conteúdos de questões e tudo mais para a gente poder fazer e compreender mais esse conteúdo. Questões que vão ser mais avançadas do estilo Enem. Então é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado. Deixa o like aí e valeu, até a próxima aula.